Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que nos assiste, estamos aqui novamente no CoilCast. É óbvio que todos já sabem que a Coil ela tem um objetivo central, que é a bioeconomia e sustentabilidade. Mas bioeconomia hoje é muito comentada, é muito falada, e todos os senhores sabem, todos já ouviram e estão ouvindo diariamente se falar em bioeconomia. E nós estamos na Amazônia, região amazônica, onde o que não falta são bioativos. Mas para a gente chegar onde a gente chegou hoje, lá no passado, volte no tempo, 2 décadas, mais de 2 décadas, alguém tem que ter começado. E eu vou ter aqui a honra e o privilégio de receber alguém que começou há muito tempo, que acreditou, que apostou e que começou a mostrar a importância desse ambiente, da floresta em pé, dos bioativos e o quanto isso pode fluir numa economia desenvolvimentista, que faz com que todos tenham acesso à renda, à melhor qualidade de vida e assim por diante. Mas não sou eu que vou falar. Eu estou recebendo aqui, então, Marilde Freire, Saboaria Rondônia. É isso mesmo. Marilde, começa contando pra gente como começou todo esse pioneirismo seu. Na verdade, eu acredito que mesmo, né, eu nasci em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, uma região paupérrima, né, uma das, né, paupérrimas do nosso país. E eu creio que eu herdei essa questão de transformação da minha mãe, quando ela decide sair e vir para Rondônia. Então, isso aconteceu no ano de 1971. Então, em busca de novos horizontes, ela veio, né, com a família, e eu estava ainda criança, né, e então Rondônia nos acolheu, né, eu sempre falo de braços abertos, e naquele momento, mesmo que hoje há muitas pessoas que contestem isso, mas mesmo sendo criança eu vivenciei, tinha que desmatar. Então você tinha que desmatar para você, né, que foi o período da colonização. E isso foi sendo feito. Só que minha mãe, ela trazia algo que não é de faculdade, não é, era dela, porque ela percebia ali, naquele cenário, que algo estava sendo feito de forma indevida. E ela começou a trazer essa preocupação, né, de que tinha que deixar o lugar reservado, como é que ficaria as nascentes. E ela começou a fazer uma corrente de contra, né, oposição na linha do desmatamento geral. Ela começou a criar, né, às vezes cinturão, às vezes a gente chama hoje de espaços, né? E então eu vejo isso. E acredito eu que convivendo com essa atuação dela, no momento que eu tive um problema, uma desordem, né, de pele, que a gente fala, então assim, eu tive uma desidratação muito acentuada na minha pele, então eu estava em uma média de 43 a 45 anos, foi uma menopausa precoce, e Uhum. também eu via muito a minha avó, sempre ela fazia referência que a natureza, ela sempre dizia, tem a cura. Então eu creio que fazendo uso ali da teoria da minha avó, com aquele olhar da minha mãe, a primeira coisa que eu pensei foi em buscar uma solução que viesse da floresta. E então ali é que acontece o meu encontro, né, com os buritizais, que se tornou um elo, né, um elo de amor verdadeiro, porque eu consigo encontrar, né, a solução vinda do óleo do buriti para trazer, né, esse cuidado para minha pele, Uhum. regenerou, então um saldo muito positivo, e comecei a pensar, eu não posso ficar com isso só para mim, né? Eu podia ter comprado esse óleo de outras cadeias ou mesmo de fornecedores de outros estados, mas de imediato eu pensei, lembrei que desde criança eu tinha uma vontade de fazer algo que transformasse realidades. E, Hum. sabe assim, era sonhadora, sonhava, eu queria, sabe assim, algo que Agora pudesse. você entrou num assunto sonhadora, transformar a realidade, mas assim, você, como muitos que estão aqui em Rondônia hoje há décadas, sabem muito bem que chegar aqui nos anos 70, 80
para quem conhece um pouco da história desse país, havia lá um slogan chamado assim, Amazônia, integrar para não entregar. E depois vem um outro, a nova fronteira agrícola da União, plante que o João garante. Era assim. Quem chegava em Rondônia, aí vinha a notícia, olha, se você desmata até 50%, você tem um documento de posse. Se você plantar e começar a colher, vem um título, né, para você documentar a sua terra. Aí as pessoas aprenderam o quê? Olha, quando eu cheguei em Rondônia, eu desmatei. Aí quando eu vendi a madeira, eu fiz dinheiro. Aí eu plantei para fazer mais dinheiro. Mas a floresta precisou cair. Aí quem convive nesse ambiente, passa pelo que você passou e percebe que aquela floresta que ficou em pé trouxe a cura para você através de uma coisinha simples, chamado buriti. Quem não sabe o que é um buritizal na Amazônia e muitos outros locais do Brasil. Então, Marilde, você teve uma virada de chave. Sim. Isso te levou a uma visão de futuro e como você começa a interferir positivamente com essa tua visão. Então, eu digo que a virada de chave, ela acontece ali, quando eu encontro a solução, né, dentro dessa palmeira, uma única espécie, né, do nosso bioma, e que tem uma representatividade muito além do que eu encontro ali para minha pele. Porque aqui para gente, Buriti significa água, e água é vida. Então, aí penso, eu preciso levar, eu preciso compartilhar. Então, o primeiro momento foi convidar as mulheres da família. Aquela Sim, ideia sim, de, sim. eu quero transformar, então assim, que sozinha você pode fazer, mas no conjunto você faz e faz muito além. Muito Então, o mais. primeiro convite foi para as mulheres da família. Aí, quando começamos ali, né, a atuar ali dentro do ecossistema, espera aí, não, mas e se fizermos isso? Eu me lembro que eu estava assim, num dia de descanso, balançando na rede, eu falei, não, eu preciso de algo. Aí já falei, o que eu posso fazer? Aí criei um grupo no WhatsApp, coloquei todas as mulheres da comunidade e ali já, né, para não assim tudo em função, às vezes ali do momento do buriti, mas aí uma que fizesse o bolo, outra que fizesse o pão, mas sempre pensando de levar a ideia, né, da questão dos buritizais. Aí foi que, no caso, a minha filha, Jaqueline, né, que é essa questão da estruturação das cadeias, né, isso é graças a ela, que ela assume esse papel, vai em busca e a gente vai criando a nossa equipe, né, com engenheiros ambientais, florestais, enfim, e aí a gente foi pensando e estruturando, né, e hoje, em 2027, eu lembro que ela estava numa jornada aí, e quando ela me ligou, eu falei, mas estou tão feliz, tão feliz. Ela me pergunta, por quê? O que aconteceu? Eu falei, o nosso primeiro buritizal, né, é o projeto piloto, que a gente tem o cultivo, porque o buriti, ele é espécie nativa. Sim. Mas quando nós começamos o trabalho da Saboaria Rondônia, que é fazer, né, a bioeconomia através de formulações cosméticas, entregando soluções, a gente já pensou, ela foi desenhada no sentido de fazer toda uma abrangência, fazer o uso, mas de forma regenerativa. Então, assim, a cada safra era feita a devolução dessas sementes para que perpetuasse. Ali a gente já cria o pacto, né, em defesa das palmeiras dos buritizais. E ele seria encampado por mulheres da floresta ou do contexto rural, porque ele pode ser nativo, quanto ele pode ser Isso. cultivo. Do contexto rural, cultivo, bom, até porque temos comunidades extrativistas ao longo de todo esse ambiente. E aí, especialmente mulheres. Isso. Então, aí, Me conte a diferença aí. Ou os diferenciais, não a diferença, né? Então, aí o que a gente foi entendendo? Que nós temos um dos maiores biomas, né, ricos, né, a biodiversidade amazônica, mas quando se pensa no extrativismo, o valor que é gerado a partir dela é muito baixo e, por vezes, de forma, né, exploratória. Correto. E então, o nosso propósito não é esse. O nosso propósito é fazer a diversificação de atuação, da estruturação
primeiramente, né, da cadeia do Buriti, porque ele é o símbolo da marca Saboreia Rondônia, mas não Correto. significa que a gente não trabalhe com outras cadeias, Sim. né? Ele é o, digamos assim, o core do Sim. é, É que temos dos bioativos, não é só ativos, um. não é só um. Agora, a diferença entre o extrativismo, né, as mulheres que a gente denomina assim, da floresta, que está lá, né, que são as comunidades indígenas, né? Uhum. Então, o que a gente leva para elas é essa oportunidade, né, dessa palmeira, porque ela abriga, né, como eu falei, e a água, mas ela tem um valor, né, um valor agregado, que é trazer essa geração de renda. E onde é que eu falei que entra o papel que a Jaqueline faz, de estruturar através de capacitações, de Uhum. acompanhamento, né? Claro que tem homens também que trabalham, né, ali. Não é um trabalho segregativo, né? É o empoderamento feminino Sim, na liderança, sim, né? sim, Mas a sim. gente sempre fala, os homens são bem-vindos. Agora, as comunidades rurais Hum. e que a gente trata como cultivo, é que a gente, né, traz dentro ali do escopo do nosso projeto que, após a extração, essas sementes, elas têm que se tornar numa nova espécie, né? Gerar a perpetuação dos buritizais. Então, assim, os nossos primeiros projetos de cultivo tanto foi experimentos através das mudas, né, que a gente fazia ali um experimento com areia, até que as Uhum. mudas germinassem, depois a gente fazia o transporte para o local, Certo. ou a semeadura lanço. Então, hoje a gente tem dentro onde as mulheres podem fazer essa coleta, né, extrativa das suas propriedades, que não está dentro da floresta nativa, né? E Uhum. como eu falei da minha alegria que agora em 2027 a gente tem desses primeiros projetos a primeira safra, né, que a gente começou desde o início. Então plantou, Hum. acompanhou e hoje, né, Tá, então no próximo ano vai haver uma safra completa. esse É ano, 2026. 2020, eu falei 2027? Alô. Então Não, desculpa, já relax. estou projetando, Relax. Não, já não sei tá. por que que eu quis, Não, né? tudo bem, mas olha só. Você me mostrou duas questões muito, que aparentemente são distintas, mas não. Veja, a partir do momento que você tem toda uma comunidade que é extrativista, que vai ali às origens, coletar da floresta, dos buritizais, que ficam naquelas áreas alagadas e tal. Você também tem uma ação que olha, vai haver o plantio, vai haver uma expansão, mas um plantio coordenado. E aí você vai começar a trazer um equilíbrio. Você não vai retirar 100% do que está na natureza, porque ele vai continuar lá servindo à natureza. Você também vai ter uma parte que é de cultivo, que também vai ter uma escala de produção e que vai se somar ao processo. Tudo isso pressupõe o uso de tecnologias, né? Você tem o plantio, existem laboratórios, viveiros que fazem quebra de dormência para acelerar a brotação da semente, assim por diante. Mas tem tecnologia para tudo. A Saboaria Rondônia ela tem a tecnologia para produzir os produtos diversos que ela tem. E aí, em que momento aquelas pessoas que estão lá nesse ambiente do extrativismo começaram a perceber que há tecnologias que começam a facilitar suas vidas naquele ambiente? Com a nossa entrada, né? Quando a gente levou essa oportunidade, porque muitas vezes eles tinham ali os seus buritizais, né? E não sabia, nem entendia da importância dele estar em pé Uhum. para questão de preservar a água e muito menos que dali pudesse gerar rendas, né? Então, quando você fala mesmo do extrativismo, de ir lá e retirar todo, por exemplo, a gente chama colônias, né, dos Uhum. buritizais. Então, a nossa proposta, e a gente acompanha isso e monitora, é que cada safra que ela é feita tem que ter a reserva para alimentar, né, quem depende dela, entendeu? Correto, Então, correto. assim, muitas vezes a gente, não só do Buriti, a gente é procurado por algumas comunidades ou extrativistas que ainda não têm.
esse olhar de que você precisa ter esse cuidado de manejo, né? Tem que manejar. Então, a gente trabalha esse lado que precisa, né? Então, não pode exaurir, porque a natureza ela pode Perfeito. ser exaurida, Essencial né? isso, Então, tem que essencial. ter esse manejo, então, tem que ter esse cuidado. Então, é onde entra a Jaqueline, que coordena uma equipe que a gente tem para Uhum. ir, né? Então, a gente hoje não atua tão somente em Rondônia, né? Já teve trabalhos, está tendo no Amazonas, mas também já teve trabalho dessa capacitação no Maranhão, nós temos em Mato Grosso, para levar, né, a ideia de se fazer bioeconomia de forma manejada, planejada e sempre na relação ganha-ganha. Ganha nós que fazemos o uso desse bioativo, mas é um controle, digamos, um controle para que não tenha, né, essa questão de comprometer nenhuma cadeia, porque na verdade a gente tem que pensar na geração futura, né? Então Perfeito. é isso. Mas tem uma coisa que você falou que me chamou muita atenção. E eu quero chamar a atenção de vocês aí que estão nos assistindo. Veja o que ela disse aqui. As pessoas tinham lá o buritizão, mas não faziam ideia de que aquilo tinha um potencial de gerar renda para eles mesmos e de que tinha potencial para gerar produtos que vão para o mercado, um mercado altamente em crescimento, inclusive mundial. E veja, e que outros bioativos tem aí na floresta que você talvez conheça, que você não faz a menor ideia de que tem um valor alto de mercado, que podem gerar novos produtos em cadeia produtiva, que podem gerar economias circulares em torno daquele item. E você sabia que nessa floresta, que talvez você tenha, existem vários desses bioativos? Porque aqui a gente falou de buriti, né? Mas tem o buriti, tem o açaí, que todo mundo conhece, mas tem murumuru, cumaru, andiroba, copaíba, a castanheira, que todo mundo conhece. E o que mais? Jaci, oricuri. Vamos fazer uma lista só de palmáceas? Fora outras, né? Breu branco. São muitos bioativos. Então, preste atenção que ao reconhecer que hoje o mundo vai retornar às suas origens, o mundo vai buscar pelos bioativos, vai voltar à natureza. O mundo, as pessoas hoje querem um pouco mais de distância do químico e buscar aquilo que é natural. Isso é um movimento mundial. E a Amazônia está aqui com um acervo enorme, gigantesco. E aí, diante dessa constatação, a gente começou a falar da tecnologia que vai servir. E a primeira coisa que você diz, olha, mas as pessoas ainda nem se davam conta de que aquilo era um grande produto que poderia ir para o mercado e assim por diante. Mareilde, hoje é o buritizal, o buriti, a saboreia rondônia. Outros itens estão aí. E o que mais? Que outros bioativos começam a apresentar-se nesse ambiente de produção? É verdade, Camato, eu citei o Buriti como símbolo, Isso. né, O dessa símbolo do pioneirismo, do, inclusive, que do foi. Isso. pioneirismo, então, assim, a gente pode expressar, sem sombra de dúvidas, né, que nós, mulheres da comunidade Linha 12, do quilômetro 22, do município de Ouro Preto do Oeste, né, somos precursoras em materializar, né, essa potencialidade que a bioeconomia aqui tem e que a gente precisa e pode, né, fortalecer, trazer esse valor agregado para esses bioativos, seja através, no nosso caso, são através de soluções, né, que não vendemos cosméticos, nós vendemos soluções cosméticas, né, fazendo uso de forma manejada desses bioativos. O buriti, como eu disse, foi citado por ser um símbolo, mas nós temos a estruturação da cadeia do copaíba, nós temos do andiroba, nós fazemos uso do murumuru, nós fazemos uso do tucumã, enfim, uma série de outros bioativos, né, que a gente também traz no formato de soluções. E que esse retorno, não seria bem um retorno, eu sempre falo, conciliar, né, o progresso. Eu sempre digo que o progresso ele veio e ele tem sim a sua importância. O que às vezes aconteceu é que algumas pessoas se perderam, né, das suas origens, né,
e focou muito só numa evolução, né, que focasse muito através de algo, a gente fala assim de laboratório, para ter Sim. esse paralelo, né? Ah, Mas a floresta, ela tem sim essa resposta dentro da vegetalização, né? Hoje o termo muito falado. Então, você tem um agente de limpeza, como eu falei, que vamos categorizar ele como sendo laboratório, ou seja, lá do, né? Ou colocar como sim. laboratório. Mas esse mesmo agente de limpeza a gente consegue aqui vindo da floresta. Então, onde entra ciência aplicada, a tecnologia e essa ação, né, de coesão para que todos esses atores envolvidos nesse processo possa fazer aquela transformação de realidades que eu sempre sonhei. E a gente tem esse papel, né, lá em Ouro Preto, que, né, tomou uma abrangência maior para fazer isso e levar essa oportunidade a outras pessoas. Perfeito. Aliás, tudo isso que você me falou, você foi falando e uma palavra foi ficando aqui na minha mente. É o suprassumo da palavra sustentabilidade. Sustentabilidade não se atinge se não for nesse nível que você colocou, né, sobre todos esses aspectos. Né? E quando eu falei alguns bioativos, você já foi direto ao ponto, é isso, olha, já estamos trabalhando com esse, aquele outro, perfeito. E a escala? Bom, o estado de Rondônia, nesse momento, Rondônia ainda tem 14 milhões e 800 mil hectares de floresta em pé. Você imagina o volume de matéria-prima que tem disponível ali, que nem estão acessando e nem sabem onde estão. E foi isso que moveu toda essa nossa estrutura aqui da COIL para criarmos uma inteligência artificial que identificasse, encontrasse, rastreasse esses bioativos para que se pudessem chegar até eles e começar a produzir esse movimento, né? Sim. De abastecer um processo industrial, né? Que ele começou artesanal, mas ele começou a atingir escalas, né? E então me diga, Mareilde Freire, eu sei que você é administradora, né? Formada em administração, e teve muitas oportunidades de ampliar o seu nível de conhecimento e a sua mente ir buscando essas oportunidades de aplicação do conhecimento. Mas nesse momento, você consegue enxergar o momento em que começa a virar uma página, ou seja, a tecnologia realmente vai conseguir fazer com que o acesso a essa matéria-prima faça desabrochar uma indústria cada vez maior em Rondônia para a aplicação da tecnologia a esses bioativos e aí para o mercado? Sim, com certeza. É uma defesa minha que eu faço questão de frisar bem. A tecnologia, né, faz parte do progresso, né? E agora o que precisa é ser bem aplicada, né? Porque não adianta a melhor solução se ela não tiver, né, uma aplicação adequada, que ela respeite, né, que ela entenda a realidade que tá, eu tenho igual vocês têm a tecnologia de fazer essa rastreabilidade, né, Uhum. de encontrar. Agora a gente precisa, Camata, pensar como é que isso, quem é que vai acessar isso? Qual que é o propósito? Né? Porque se isso não for bem delineado, uma solução, né, mal aplicada, ela pode se tornar aí um grande problema. Né? Claro. Porque a gente conhece, não vou aqui citar, cadeias, não aqui em Rondônia, que foram estruturadas de forma errada e, acreditando que era uma solução, criou-se um grande problema. Então, a gente tem que ter esse cuidado, como é que vai ser, né, feito esse planejamento, esse acompanhamento, quem é, né, que vai ter esse acesso, apesar da gente saber que hoje nós temos que ter autorização, né, para acessar o patrimônio genético através do CISGEM, mas eu sempre falo que mesmo não sendo papel, mesmo sendo no modelo digital, ele também aceita tudo. Então, assim, é uma evolução que eu creio que vai facilitar
mas também eu tenho uma certa preocupação, isso é fato. Sim, todos têm essa preocupação, até porque o Brasil tem uma série de normativas, leis e normativas que têm que ser seguidas, mas tem algo mais importante. O processo de planejamento para que isso aconteça, ele requer de forma, vou usar um termo assim muito conhecido por alguns, chama condição sine qua non, sem a qual não acontecerá nada, de que quem está lá na ponta, lá no extrativismo, lá na floresta, cuidando e vai lá fazer o processo, esta figura essencial tem que participar do processo. Senão, não haverá um planejamento assertivo e que atenda a todo o conjunto de necessidades de todos os lados, para que isso seja de maneira equânime, equitativa, que seja distribuído e que dê retornos compatíveis a todos os lados. E aí vem uma questão que é muito importante. Como é a qualidade de vida de um extrativista se ele tem que, por exemplo, caminhar por quilômetros floresta adentro para achar determinada árvore com bioativo, para coletar, botar aquilo nas costas e voltar quilômetros até chegar no seu local onde ele vai colocar aquilo. Que tecnologias podem ser utilizadas para fazer com que a vida dessa pessoa melhore? E que tecnologias estarão a serviço sem a agressão ao ambiente ecossistêmico de uma floresta? É o que eu falo. De novo, né, reprisar, né, na verdade, a questão que o progresso, isso é uma fala minha, eu sempre digo, ele é muito bem-vindo, mas ele precisa ser conciliado. Então, que ótimo, que quanto não vai diminuir de desgaste, né, de perda de tempo, de esforço exaustivo desse extrativista em sair desorientado, procurando no meio, né, da floresta até chegar, por exemplo, a castanheira, a copaibeira. Se ele tem tudo isso mapeado, facilitado, né, a gente sabe que a tecnologia tem isso. Agora, a minha preocupação é como isso vai ser operacionalizado. Ele vai realmente receber, né, por isso, ou eu vou vir, né, e tomar posse de algo e me apropriar, na verdade, fazer dinheiro com isso e esquecer quem está na ponta. Isso é uma preocupação. É uma preocupação e que tem que ser chamada a atenção imediatamente. Sim. Se a tecnologia vai até lá, ela tem que atender a esta pessoa, a esta comunidade de extrativista, a essa pessoa que tem a sua floresta ali, que vai fazer a coleta. E eu vou dar aqui um spoiler. Nós fizemos alguns testes com drones de coleta. Você chega até um grupo de palmáceas, por exemplo, não precisa transportar o cacho nas costas. Você só vai colocando os cachos num drone, ele leva e volta em 2, 3 minutos, ele vai e volta transportando aquela matéria-prima, aquele bioativo, aquele cacho de patauá ou um cacho do próprio buriti, se for tirado no cacho, por exemplo. Isso nós já fizemos alguns testes com drone. Rápido, e sem o esgotamento físico, inclusive, de fazer isso. Mas outros aspectos vêm à tona. Se isso tudo acontecer e essa tecnologia começa a facilitar, você começa a ampliar, inclusive, a capacidade produtiva. Ao ampliar a capacidade produtiva, ou seja, coleta e entrega, você amplia e acelera a renda daquele que está fazendo o processo extrativista. Você tem, ao longo desse tempo, você conseguiu ter uma medida, por exemplo, percentual, de qual foi a expansão da renda média dessas famílias, dessas pessoas que atendem esse processo do extrativismo do Buriti para atender uma demanda da indústria? Então, assim, eu não teria agora, nesse momento, de assim, falar números precisos, Sim, né? mas estimativas. Uma estimativa desde quando a gente iniciou até agora, por exemplo, do Marco Zero, hoje estão quase chegando, né, o 50% ali, né, pegando o Marco Zero, né? Sim. E o que a gente percebe muito que é algo que não tem preço, que é a satisfação, né, do ser humano, né, ali em ser visto, em entender que você o respeita, né, como integrante, que ele faz parte, Sim. né? Então, assim, Pode explicar. da estrutura ali, um integrante que tem a mesma importância
de quem está ali operando, né? Uhum. Digamos ali para chegar. Vou fazer um exemplo, por exemplo, de um lançamento nosso agora recente, que é um kit de viagem sólido, né? Então ele tem os bioativos nossos aqui, claro, o Buriti como o Base. carro-chefe, mas tem a Copaíba, tem tudo. Então ele foi pensado e desenhado, né? Então assim, quando a gente coloca ele lá no mercado, né? O que a gente quer que esse olhar não venha só para a saboaria, venha para todo o contexto das comunidades, porque cada um tem a sua importância, né? Uhum. Em ter contribuído para cada lançamento, para cada passo que a gente não deu sozinhas. Sim, não separa. O Não, é um conjunto, protagonismo o é de todos. protagonismo é de todos. Isso. E confesso que o que muito se apregoa por aí é a questão do individualismo, né? Então, eu cheguei, eu comprei, aí eu, sabe, fiz o meu produto, seja ele um cosmético, seja ele um alimento, seja ele um fármaco, Uhum. e olhar só para o meu umbigo, é só meu. Eu esqueço que, né, mesmo ou fazendo uso da tecnologia, porque creio que em algum lugar deve já ter algo assim similar, meio parecido, que facilita esse acesso, né? Que, por exemplo, desde quando a gente iniciou, eu vi um pessoal que, não lembro se é a Honda, um desses da Honda, né, eles desenvolveram um mecanismo que em fração de segundo o coletor está lá em cima para tirar o cacho. Enquanto Uhum. né, aqui as comunidades convivem de outra forma, manual, Uhum. entendeu? Então, quer dizer, em segundo você está lá, tire, né? Mas é isso. E aí a pessoa é esquecida, né? Como se não fizesse parte, né, desse processo. Eu só enxergo o produto pronto, acabado. E para ele estar acabado, ele precisa, né, lá do início. Então, assim, eu sempre falo também que a melhor tecnologia desenvolvida, se não tiver onde ser aplicada, o que que vai resolver, Claro, óbvio. né? Eu posso ter infinitas formas de aplicar tecnologias É, diversas, mas uma coisa é eu ter algo muito eficiente, outra coisa é eu ter algo eficaz. Eficaz é aquele que entrega resultado. Eu posso descrever muitas eficiências, mas se eu não apresentar o resultado final disso tudo e o quanto isso ampliou potenciais, capacidades, rendas e assim por diante, não adiantou nada ser eficiente. Então, há muita gente que aponta para suas eficiências, mas não consegue apresentar resultados. Então, é diante disso que a gente tem, e é muito importante ter essa noção. Quando a gente parte para a busca de ampliar as questões de tecnologia a serviço do que a gente quer colocar, não adianta ficar só medindo o processo. Você tem que verificar qual vai ser a eficácia disso tudo, qual vai ser o resultado disso tudo e quais serão as transformações do ponto de vista da evolução, do desenvolvimento, do crescimento, da ampliação de renda, de qualidade de vida e assim sucessivamente na vida de todo esse conjunto de pessoas, desde aquele que é o extrativista até aquela pessoa que está ali manuseando a matéria-prima numa indústria, até aquela que está ali botando um frasco dentro de uma embalagem e assim por diante. Esse é o conjunto maior que a gente tem total visão, todos deveriam ter a total visão de que sem esse conjunto, de forma harmoniosa, com objetivos ali conhecidos de todos, e com essa visão ecossistêmica que a gente chama, onde todos participam e de que os resultados são entregues, se assim não for, não haverá consequências positivas e evolutivas para a sociedade como um todo. E lá, há décadas atrás, quando você começou tudo isso, foi bem, a gente chama assim, na manivela, né? sim. Foi bem na mão na massa e assim por diante. E hoje? Hoje, e qual é a visão para o amanhã? Como está hoje a Saboaria Rondônia em termos desse processo? Tá? Como é que tudo isso está acontecendo hoje lá em Ouro Preto do Oeste?
Então, como você bem colocou, né, o início ele foi, digamos, a manivela Uhum. mesmo, então a gente até tem muito registro disso, né, como que acontecia, e como eu sempre falo, a Saboaria Rondônia, ela foi constituída numa modelagem disruptiva, né, porque ela é a primeira do estado de Rondônia, né, enquanto indústria cosmética, né, a fazer essa modelagem lado a lado da floresta. Então, isso tem várias implicações, né, e desafios, e que a gente estava dispostos a romper. E também, além da indústria, a gente também trazia a atividade do extrativismo, né, para fazer essa sincronia de forma harmoniosa, né? Uhum. Então, assim, eu vou fazer cosméticos naturais? Vamos fazer, sim. Mas, então, a gente precisa participar, né? Ali lado a lado, Sim. né, desse extrativista, repassando, trocando, compartilhando, porque ninguém detém, né, todo o conhecimento, a gente compartilha conhecimentos, né? Então, assim, é uma construção, que foram grandes desafios, e elas vieram, né, porque houve conexões e parcerias. Então, hoje a gente tem um número expressivo de atores envolvidos, né, nesse processo para fazer a validação da Saboaria Rondônia. Então, evolução vieram muitas, né, muitas, até desde o processo do falando da parte extrativista, quanto da parte, né, operacional da indústria, Uhum. né? Então, assim, modernização, né, de equipamentos, tecnologias, mesmo que não são nossas, mas são de parceiros, né, que são as transferências de tecnologia, Uhum. e os projetos, né, continuam aí. A gente está com vários projetos para ser aplicados, né, para fazer realmente aquilo que eu iniciei na minha fala, essa transformação de realidades, mas uma realidade onde todos têm a sua importância, né? Perfeito, Esse perfeito, casamento de todos esses atores ali em busca de um mesmo propósito: perfeito. fazer a materialização da bioeconomia de forma rentável, mas sustentável. Sustentável. Não, perfeito. Mas olha só, diante disso tudo, eu queria te fazer, mas eu não vou ficar me alongando muito não, mas eu queria te fazer uma pergunta. Quem mais conhece hoje a Saboaria Rondônia e essa história toda? O Brasil ou o mundo? O mundo. O mundo conhece a Saboaria Rondônia mais do que o Brasil conhece. Me explica. O Brasil, aí nós temos que entender, né, assim, existe, né, aquele velho ditado, e isso não acontece só com a saboaria, né, Uhum. Rondônia, que santo de casa não opera milagre. Tá. Até nisso a gente está fazendo a quebra, né, desse paradigma aí. Mas assim, hoje o que a gente percebe, né, que ela tem representatividade e aceitação fora do nosso estado, bem maior do que o nosso próprio estado. E fora do nosso país também? Fora do nosso país também. Então, assim, eu vejo isso como um contrassenso, né? Eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma, começar a olhar mais, e não estou falando só de Saboaria Rondônia, não. Uhum. Estou falando de todas as grandes, né, e importantes iniciativas que a gente tem aqui, né, que são várias, né, que são capazes, Uhum. né, de transformar realidade, seja ela dentro do contexto né, dos cosméticos, dos alimentos, dos fármacos e de muitas outras, porque a gente precisa também pensar um pouco na parte regenerativa, que é uma outra coisa que eu até esqueci de falar, que a gente faz até isso também, né? Um trabalho, uma cosmetologia regenerativa. Então, é um ecossistema ali que tem cada pontinho ali. Então, por exemplo, Saboria Rondônia. Saboria Rondônia começou com uma marca cosmética. Hoje está sendo feito o rebrand. Saboria Rondônia vai ser o projeto que encampa
várias unidades. Então, Uhum. nós temos dentro do projeto Saboreia Rondônia, nós temos hoje a indústria, que eu não vou dar nem o spoiler agora do novo Tranquilo. nome. Aí nós temos uma associação, nós Uhum. temos a Oiru Bio e nós temos a Talu Bio e tem outras que também não vou mencionar ainda porque pode sofrer transição de nomes. Então, assim, é um ecossistema Hum. completo para fazer muitas ações aí para trazer um Hum. impacto positivo. E não foi por acaso, né, que nós, aí eu vou falar como se fosse o coletivo, fomos também as primeiras mulheres de Rondônia a ter, né, a titulação de negócios de impacto positivo, né? Porque a gente tem dentro do nosso escopo a ODS 5, né? Então, Uhum. né, assim, bem, né, ali na linha de frente. E também a ODS 12. Então, assim, existem várias matérias que foram veiculadas em função disso, né, para falar dessas vertentes que a gente vem aplicando. Certo, você não dá spoiler agora, mas não é problema. Depois você volta e conta tudo pra Sim, gente. Então, agora eu vou fazer o seguinte, Maria Hilde. Eu vou deixar você à vontade para você procure aí o que mais, o que há de mais assim relevante e importante para que você agora, vou dizer, para a gente finalizar esse primeiro bate-papo nosso, que eu acho que ainda haverá novos, tá? Traz aqui para a gente agora. Qual a mensagem que você quer deixar para quem nos ouviu falar que é bioeconomia, bioativos, comunidades extrativistas, trabalhar em conjunto, parcerias, ampliação da renda de quem está lá cuidando, a tecnologia tem que chegar até lá, a tecnologia tem que ser democratizada, mas ela tem que ser útil. Viu quanta coisa a gente falou aqui? Agora, pode aí, para você assim, fechar com chave de ouro, diga para gente, qual é a mensagem que você quer compartilhar conosco agora? a mensagem que eu sempre falo e gosto de repeti-la várias e várias vezes é que o primeiro passo para qualquer situação na sua vida é acreditar. Mas acreditar e ir em busca. Você tem que ir buscar e persistir. Eu até nem costumo fazer muito uso da resiliência, porque eu acho que se você trouxer de fato a persistência, a resiliência já está fazendo parte do Tá pacote. aí, correto. Então, todas nós somos capazes. Vamos transformar nossas realidades? Se precisar, vem com a gente. Olha, é marqueteira, hein? A Jaqueline está ali olhando, dando uma risadinha. Se acalme. Ó, você sabe que vai ter um capítulo para conversar com Com ela. ela, porque a estruturação É, das porque cadeias essa é dela. estruturação de cadeia produtiva nos interessa a todos. Não se esconda, viu, Jaque? Até porque Te às conheço desde vezes, pequenininha, viu, menina? às vezes a estruturação, eu tenho assim, porque assim, Camata, eu É. penso assim, eu fico preocupada com pessoas que pensam que sabe tudo. E aí tenta falar e não tem propriedade daquilo que está falando e acaba falando potoca. Sabe tudo, mas não vive tudo. Ninguém É, consegue. E então. aí, quando fala de estruturação de cadeias, eu tenho até receio de falar, porque não é o que eu faço, é ela que fala. Então, quando Uhum. fala da parte de, tipo assim, de licença da Anvisa, licença do CRQ, licença do... Que licença tem, se Uhum. pensar. E de formulações, que é até engraçado, assim, eu penso assim, primeiro, educação, aí administração, e depois, onde eu me encontro, é quando eu tinha prometido, porque a última, eu fiz a pós, porque vai fazer mestrado, onde... Não quero mestrado e nem doutorado, não quero. Eu Hum. quero é aplicar o que eu tenho até Isso, hoje. perfeito. Mestrado, sabe, se eu precisar de um mestre, eu trago Uhum. como parceiro, se precisar de um Sim. doutor, né? Então, assim, aí eu tinha falado assim, a última vez que eu fiz foi uma pós lá em Pimenta, foi em gestão empresarial. Uhum. E aí eu falei, eu não quero mais isso não. Só por causa daquele negócio daquele TCC, eu tenho pavor do TCC. Eu não quero isso mais não. É, Aí, verdade seja dita. seja dito, eu tenho pavor daquilo. Tá certo. Aí quando veio a questão da saboaria em Rondônia, tive que voltar. Aí fui fazer a pós-graduação em
desenvolvimento de cosméticos, né, aplicado à estética. Bem, tudo a ver. Tudo a ver. Perfeito. Aí eu tive que Na voltar. prática. Tive que voltar. E aí falei que não, aí tive que fazer o técnico em química. E eu me Uhum. lembro que a questão do TCC, aí eu sempre procurava alguém para poder me agarrar no TCC. Ai, quando eu tinha me inteirado tudo ali, com a pessoa que ia me ajudar no TCC, Deus não levou ele. Hum. Pois é. Aí eu fiquei, e agora? Com quem? Aí eu lembrei da minha colega que eu falei, agora vem você vai ter que me ajudar, porque eu preciso concluir isso e eu preciso desse TCC. E TCC, para mim, assim, é um bicho papão. Não me chama para o TCC, não. Tá certo. Atenção vocês que estão aí fazendo faculdade e se preparando para começar alguma... Calma, ainda tem coisa por vir. Quando chegar o TCC, procure a Marilde, que ela te explica como você vai sobreviver. Mas isso é tudo de bom, porque é a hora que se começa a traduzir tudo aquilo que foi absorvido durante o aprendizado. Isso é muito Então, importante. Camada, eu falo assim, ó, de verdade, não é para poder me engrandecer, não. Quando eu comecei a fazer os cursos, porque fiz a pós em cosmetologia, mas precisava prototipar, precisava validar, e aí Rondônia não tem. E há muitas especificidades aí que precisam do técnico Aí qualificado. comecei a ir, encontrei em Campinas, né? Tanto que todo ano eu vou para lá. Aí chegando lá, no primeiro momento que eu fui, eu olhei, não vi nada de bioativo nosso, mas aí não tinha ainda abertura. Aí quando foi na segunda vez que eu voltei, aí eu falei, agora eu comecei, né, cortar caminho, cheguei até ele e falei, mas assim, aí eu me lembro que ele falou assim, me chamou a atenção, ele falou assim, na sala, olha, eu não sou de seguir ninguém no Instagram, mas a história, já que ele estava na sala, a história delas, o Instagram delas eu vou seguir, porque me chamou muita atenção a história delas. Tá vendo? Não, agora deixa eu te contar. Aí começou. Mas conte. Agora, quando eu voltei no terceiro encontro, eu cheguei lá. E eu até escrevi para ele esses dias. Falei, olha, como eu tô feliz de ver você. Cada vez que você fala do óleo. Aí eu falo, do Buriti, lá, puxar o Buriti. Você falando do óleo do Buriti, do Murumuru. E você tá entendendo? Então, assim, é um caminho que eu tive a oportunidade de ir lá e falar. E tá lá. Então, hoje, quando você chega lá no laboratório, que a gente chega lá, né? Aí tá lá o óleo Buriti, o de Pracaxi. Ah, tá aqui, ó, tá muito, a gente usa Pracaxi. Aí tá a manteiga de Murumuru, tá a manteiga de Tucumã. Não tem como você não ficar feliz. Então, isso é que eu falo que ninguém compra de você. Então, assim, depois que a gente veio pro mundo dos cosméticos, vieram outras marcas, né? Sim, e vão... Aqui em Rondônia. Lógico, sim. Rondônia, já. né? Algumas ficaram, outras não, né? Mas, assim, é muito inspirador você saber que alguém falou, olha, né? Tá fazendo isso, tá dando certo, eu também vou fazer, né? Isso é legal. Então, a mesma coisa de eu ver eles levando para o laboratório os nossos bioativos. Esses dias ele estava falando de alguma coisa que... Aí ele falou... o óleo de Buriti. Falei, ai, gente, eu vou até mandar uma mensagem para ele, porque me emociona. Para ele, quem? É o professor lá, né? Sim, tá bom. O professor do teu curso lá do meu curso. Perfeito. Meu mentor. Seu mentor, ok. Minha querida, eu agora vou fazer o seguinte. A gente vai encerrar aqui, porque se a gente continuar, nós vamos ficar dando spoiler para um monte de coisa e vou encerrar fazendo um compromisso com você, porque tem coisas aí, tem novidades que você já abriu a janelinha e falou, tem novidade ali, mas não vou abrir tudo, porque senão vocês vão ver e eu vou contar daqui a pouco. E a gente vai fazer o compromisso, porque você vai voltar aqui para nos contar essas novidades, tá? Sim. Você vai nos contar essas novidades. E também eu quero aqui, a dona Jaqueline está ali escondidinha, ela vai ter que marcar comigo uma agenda, vai voltar aqui para a gente conversar sobre a estruturação de cadeias produtivas, tá? Se prepare, porque aqui nós vamos trocar aqui umas figurinhas muito complexas
mas ao mesmo tempo óbvias, quando quem está lá na ponta percebe que é para ele ou para ela, ou para grandes grupos de comunidades, ou pequenos, cooperativas, associações, ou apenas grupos de pessoas que trabalham com esses objetivos. Então, minha querida amiga Mariute, eu quero agora que você possa deixar uma mensagem aqui encerrando para a gente, para que a gente faça esse encerramento, deixando claro que é só uma vírgula. Há novas questões virão à tona aqui nas nossas conversas futuras, porque a bioeconomia de Rondônia está decolando e em expansão, e isso vai ser muito acelerado. Diga, minha querida. Então, quando se trata do termo bioeconomia, como você falou, Rondônia, ela não, ele, né? O Estado, ele tem uma grande potencialidade e eu sinto que nós damos apenas, estivemos, corrigindo, dando o primeiro passo de vários passos, né? E que ao longo da nossa jornada, a gente vem trazer aí depois muitas outras transformações, porque esse é o nosso propósito. Então, assim, e convidar, né, as pessoas que nasceram. Convide. Sim, É? convidar a Jaqueline, que tem Isso. assim um trabalho de referência, né, Aham. quando se trata de estruturação de cadeias aqui regionais. Então, como eu falei, a gente vem atendendo isso até além das fronteiras de Rondônia, né? Então, ela é a pessoa melhor indicada para falar Sim. dessa estruturação de cadeias e convidar outras pessoas que, né, têm ali vou fazer entre aspas, né? Porque eu ainda não consegui entender muito bem esse conceito, minha propriedade, né? Aí, quando se fala de um contexto, de uma área, né, de zona rural, mas dizem assim, então eu vou entrar, né, uma propriedade e que começar, né, assim, a ter esse olhar mais acurado no sentido de ver o que eu tenho aqui que eu posso transformar, né, a minha realidade e de muitas outras pessoas. De repente está do seu lado, porque a minha realidade ela foi transformada através de uma palmeira de buriti que estava ali lado a lado no meu quintal, né? Então, quantas outras da espécie de palmeiras ou mesmo, né, árvores ou algo que você ainda, né, dentro da nossa flora não identificou? Não identificou e desconhece. Desconhece. Eu acho que agora é o momento, porque a gente conta aqui, né, com o negócio do COIL, É COI. Isso. COIL, a pronúncia não sei muito, Não, que vem tranquilo. trazendo, né, essa possibilidade, né, de mapear, porque às vezes as espécies, né, eu não sei se procede. Eu estava um dia conversando com ele, me apresentou como engenheiro ambiental florestal, e ele me disse que Rondônia abriga 96 espécies de palmeiras. Então, uma fala dele, não é a minha área, né? Então, imagina, mesmo que não seja 96, estamos falando só de palmeiras, né? E quantos outros bioativos que a Isso. gente tem aí? Exato. Há uma infinidade. E vai longe isso para descobrir. Olha, tem gente aqui que trabalha com extrativismo para produzir de tudo, doce, algo comestível, basicamente alimento. E esta pessoa me diz assim: olha, eu já fiz mais de 300 itens. Eu já coletei e produzi algum tipo de produto consumível. Seja um doce, uma cocada, uma geleia, um suco. Mais de 300. Imagine. Então, deixa eu te falar algo que eu experimentei, Pois que, fale. gente, inigualável. Um vizinho, né? Ele, como eu falei que a questão dos bioativos, o buriti é o símbolo, mas temos outros que eu esqueci de citar, o babaçu. Sim, babaçu que é muito conhecido, tem E para todo lado. aí ele ficou olhando assim, foi lá e falou: vocês estão, né, extração do óleo de babaçu? Sim. Aí ele sempre faz isso, silencia. Aí quando a pouco ele ligou e falou: Peraí, eu te venho aqui em casa que eu quero te mostrar um negócio. Aí vamos lá.
um pudim que ele fez do mesocarpo do babaçu que eu nunca comi outro igual. Então, assim, a potencialidade que Não, a tá, agora eu gente também tem, quero experimentar isso pois é, aí. a potencialidade que a gente tem de fazer, né, a É bioeconomia absurdo. é E absurda desconhecido. e desconhecida. E desconhecido. Mas a nossa função é isso, é fazer com que fique conhecido. Isso. Quanto mais vocês conhecerem de bioativos, maior é o potencial de desenvolvimento da bioeconomia em decorrência do desenvolvimento, da criatividade, dos produtos que são derivados desses bioativos em todos os aspectos, sejam alimentos, sejam cosméticos, sejam fármacos, para que isso amplie essa bioeconomia e para que os resultados cheguem lá na base, onde estão os extrativistas, onde estão aqueles que mantêm aquelas florestas ali intactas, em pé, com seus bioativos prontos para servirem a esse ambiente produtivo. É por isso esse diálogo aqui. Continue, Uma Marilda. Não, coisa estamos que eu acabando, mas não esqueci acabou de ainda. falar, que é de suma Por importância, favor. é que esse trabalho que a gente faz junto às comunidades, né, a Jaqueline com a estruturação das cadeias produtivas, e aí, então, assim, a gente faz essa parceria e nós temos o cuidado de fazer com que em especial, o protagonismo das mulheres, em que elas sejam beneficiárias desse processo. Então, vou citar, por exemplo, o caso de uma vela para massagem que a gente faz, né? Claro, envolvendo o óleo de buriti, Uhum. né? O óleo de copaíba, enfim, Correto. né? E então elas foram as primeiras a fazer parte, né, desse extrativismo, desse fornecimento. Uhum. Então, assim que finalizou, né, toda a validação, estabilidade ali da fórmula, Uhum. do produto acabado, a gente foi até a comunidade para que elas vivenciem, para que elas experimentem. Então, até esse cuidado a gente tem, que elas também sejam beneficiárias desse produto acabado, porque é muito comum, muitas Sim. vezes, a pessoa, né, ali é uma crítica, Uhum. né, mas ela faz só a compra do bioativo, né, e terminou, né, aí faço a minha comercialização, né, e não Uhum. se esqueça aqui, será que essa pessoa iria gostar? Como é que ela vai se sentir? Qual o sensorial? Entendeu? Então, até essa preocupação também a gente tem e materializa isso, para que a pessoa entenda que ela verdadeiramente faz parte desse processo. Então, ela ajudou a criar. Perfeito. Olha, dá para ir longe, hein? Dá. A gente viu que a gente começou aqui, mas a mente começa a procurar e vai encontrando muito mais. Então, você pode se despedir, Marilde, mas não esqueça, é a primeira etapa. Vai lá. Então, que isso seja a primeira série de muitas, porque quando se trata de bioeconomia, percebemos hoje, né, nesse pequeno diálogo aqui, a importância da validação para fortalecimento, né, de toda essa cadeia que envolve aqui Rondônia. E a gente já sabe que ela tem toda uma potencialidade e que é através, né, de parcerias, né, cada um com o seu know-how, né, e fazendo essa harmonia e sincronia, a gente valida com certeza, trazendo o desenvolvimento dentro da bioeconomia para o nosso estado. E convido cada um de você que ouviu, que possa também trazer a sua contribuição para o nosso estado, fazendo a bioeconomia acontecer. Maravilha. Bom, eu sou suspeito para ficar falando, então eu também vou me despedir aqui, agradecendo especialmente a presença da Marilde aqui e da Jaqueline, que vai voltar, porque nós temos que conversar. E agradecendo a você que está nos assistindo aqui e que, se tinha alguma dúvida sobre a dimensão do que vem por aí em termos de bioeconomia, essa pequena amostra que nós tivemos aqui nesse nosso bate-papo já deixa claro para você que isso é um momento irreversível, é um ponto de mudança irreversível e que só haverá crescimento a partir daqui. E esse crescimento ele tem que ser muito bem compartilhado com todos, a exemplo do que faz a Saboaria Rondônia. É isso que a gente quer e é nisso que nós apostamos
E é aqui que nós colocamos todo o nosso conhecimento e desenvolvimento em tecnologias a serviço da bioeconomia. Até a próxima.